Olá, meus amigos do Centro Espírita Seara de Luz, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Então, vamos começar, além dos cumprimentos habituais, né, transmitindo desde já o nosso caloroso, afetuoso abraço a todos os trabalhadores, dirigentes, colaboradores, todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, né, também rogar ao Mestre Jesus que nos assista nesta hora, a fim de que os nossos sentimentos estejam em harmonia, os nossos pensamentos estejam equilibrados e sintonizados com o bem, com a paz, com todas aquelas virtudes que nós precisamos ir conquistando paulatinamente no nosso esforço diário de crescimento moral e espiritual. Então, pedir a Jesus, que é o guia e o modelo da humanidade, que neste momento, por meio dos seus espíritos, trabalhadores da sua seara, espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, então pedir ao Mestre a intercessão desses espíritos, favorecendo aos nossos corações e às nossas mentes, a fim de que os esclarecimentos de hoje fiquem retidos no nosso coração e possamos fazer deles algo de proveitoso nas horas que se seguirão após o término da nossa exposição. É claro, quando nós trazemos ao exame uma parábola do Cristo, a gente já sabe de antemão que há muitas lições a serem aproveitadas, há muitas coisas a serem aprendidas e serem observadas dentro de uma parábola, por mais singela que ela seja. Nós sabemos, o Cristo falava por parábolas, falava para um povo, para uma gente que ainda não tinha o pleno domínio da realidade espiritual, e, portanto, tudo que o Cristo falasse a respeito das coisas celestiais, como disse a Nicodemo, certa feita, não seriam bem compreendidas se ele as falasse de uma forma direta, de uma forma incisiva, trazendo a verdade em todas as suas cores. Daí porque ele falava por parábolas, uma forma mais amena, algo que pudesse despertar a compreensão daquelas pessoas. É evidentemente que elas não entenderiam de pronto tudo que o Cristo queria dizer por meio das parábolas, embora ele se utilizasse de elementos culturais da tradição judaica, de elementos que eram adequados à compreensão para a época. Embora todos esses elementos estivessem ali, como nessa parábola que nós vamos examinar hoje, ainda assim nós não éramos capazes, lá atrás não éramos capazes, ou se preferirem, os espíritos que estavam encarnados naquele momento, eles ainda não estavam prontos para receber a verdade como de fato ela é. Razão pela qual, nós sabemos, Jesus prometeu a vinda de outro Consolador no tempo adequado, a fim de que esse Consolador, ele sim pudesse esclarecer toda a verdade. E, como eu disse que as parábolas elas sempre trazem essa riqueza de informações, né, a gente precisa, antes de mais nada, quando a gente vai examinar uma parábola, qualquer que seja ela, porque elas têm muitas informações e dizem respeito a algumas dessas informações, a elementos culturais da época, daquilo que se experimentava naquele momento da humanidade, especialmente naquela região da Palestina, numa cultura judaica, a gente precisa também estudar os elementos culturais da época para tentar compreender a parábola e depois transferir a parábola para os nossos dias, para uma compreensão dentro do contexto atual. Porque, evidentemente, que as parábolas elas não apenas trazem um conhecimento universal, ou seja, ela vale para qualquer povo, qualquer nação, qualquer pessoa, embora Cristo tenha trazido os elementos de uma cultura que predominava
ali dentro do povo judeu, mas naturalmente que os ensinamentos que se extraem das parábolas, eles são válidos universalmente para qualquer povo fora do contexto judaico. Esse é o primeiro ponto muito importante antes de pensar na parábola propriamente, antes de estudar a parábola propriamente. Elas são universais. E elas são também atemporais. Por quê? Porque elas não são apenas para um tempo. Essas parábolas, elas servem para todos os tempos. E principalmente para o momento em que nós estamos vivendo agora, que é o momento da regeneração, que é o momento da transição planetária, que é o momento de definição em que nós estamos sendo, digamos, chamados a tomar uma decisão. A parábola fala exatamente disso, de tomar uma decisão. Então a gente vai perceber, estudando, examinando cada ponto dessa parábola, o que o Cristo está fazendo ali é chamando a nossa atenção para um tempo em que é fundamental que nós tomemos uma decisão. E qual é essa parábola que nós vamos estudar hoje, que nós vamos examinar hoje? Vamos, tentar dissecar a parábola a fim de trazê-la para o contexto da atualidade. A parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, que também é conhecida como a parábola das virgens nécias e prudentes. Nécias é o oposto de prudente, de tolas, das tolas. Algumas traduções trazem a palavra louca, ou loucas no plural, das virgens prudentes e loucas. O evangelho onde eu costumo estudar traz das virgens nécias e prudentes. Então, eu vou ler esta parábola, aqui exatamente onde ela se encontra, me aproveitando da narrativa de O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, que é exatamente quando começa a parábola das 10 virgens, dentro de um contexto muito importante. Também aqui é preciso destacar, que é o contexto do sermão profético. O Cristo tem 2 sermões muito importantes dentro da sua pregação. No seu tempo de pregação, há 2 sermões que são destaque, e a gente precisa sempre enfatizá-los. O primeiro sermão, por todos nós conhecido, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que, diga-se de passagem, vai muito além das bem-aventuranças. Ele começa com as bem-aventuranças, mas ele se estende muito além das bem-aventuranças, e é um sermão preparatório para tudo que vem depois. Ali ele reúne aquela multidão, ele reúne os seus discípulos, ele está no início da sua jornada, quer dizer, da sua pregação, dali mais 3 anos ainda pela frente, mas ele já prepara, é como se fosse ali uma espécie de aula magna, aquela aula de abertura dos trabalhos. Então ele faz ali o Sermão do Monte e deixa as pessoas ali todas extasiadas com tudo que ele diz. Começando pelas bem-aventuranças, depois ele vai dizendo coisas como vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, então brilha a vossa luz, que o vosso sal não seja insípido, que tenha sabor, coloque sabor nas coisas que você faz. Tudo isso ele foi nos dizendo ali no Sermão do Monte. Mas lá no final, quando ele já está apresentando as suas despedidas da terra, sabendo de antemão que será levado ao Calvário, que será morto na cruz, porque tudo isso já estava como que previsto nessa trajetória do Espírito do Cristo na terra, esse
ponto culminante da sua passagem pela terra, embora devamos reconhecer que na ressurreição, ou seja, no retorno, ressurreição para as igrejas mais tradicionais, mas no retorno do Cristo, 2 dias e meio depois de ter sido crucificado, ao palco terrestre, agora já na sua forma luminosa, radiante, perispiritual, é evidente que aí poderíamos dizer esse foi o ápice, quando ele retorna. Mas para muitos, o exemplo dele está exatamente na maneira como ele se entrega aos seus algozes, perdoando-os, né? Pedindo ao Pai que os perdoasse, porque o Cristo sabia, aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham consciência exata do mal que estavam produzindo. Então, Cristo pede ao Pai que os perdoe. Falamos aqui do Sermão do Monte, e agora estamos já no sermão profético, porque o Cristo está apresentando as suas despedidas, e nesse momento ele vai trazer para a humanidade aquilo que nós podemos chamar de as advertências. Ele vai trazer para a humanidade as advertências. Ele faz muitas advertências no sermão profético, por isso chamado de sermão profético, porque ele fala daquilo que está por vir, daquilo que ainda não aconteceu, mas daquilo que está por vir. Então, se no Sermão do Monte há uma exortação aos discípulos, né, e uma espécie de um manual de conduta de como os discípulos deveriam se comportar dali para adiante, no sermão profético, o Cristo vai chamar a atenção para os perigos, para as ameaças, para aquilo que aguardava os discípulos a partir da sua saída do palco terrestre. E é exatamente aí nesse contexto do sermão profético que se acha a parábola das 10 virgens. Antes de Jesus falar da parábola, antes dele narrar a parábola, é bom que a gente esclareça e fale a respeito disso. Ele está falando do retorno dele. Ele começa a falar do seu retorno, da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus, porque em João ele vai falar da vinda do Consolador. Ele vai falar que pedirá ao Pai, o Pai enviará o outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai esclarecer tudo aquilo que ele não pôde fazer, vai retirar o véu das alegorias, das parábolas, aquilo que Jesus não pôde dizer naquele momento. Ele já estava antecipando a vinda do outro Consolador, aquele que iria descerrar o véu de toda a verdade que estava oculta por trás das parábolas e de outros ensinamentos que ele deixou. Então, nesse sermão profético, ele fala da sua volta. Em João isso ficará compreensível, né, a partir do momento que ele fala da vinda do Espírito de verdade. E ele vai dizer, nesse sermão profético, algo que eu acho muito interessante, antes mesmo de entrarmos na parábola das 10 virgens. Ele vai falar da exortação à vigilância. Acho que é muito importante nós destacarmos este ponto que ocorre antes da narrativa da parábola das 10 virgens, porque o sermão profético é, na verdade, uma exortação à vigilância, todo ele. Eu disse agora há pouco que no sermão profético o Cristo vai falar dos perigos, das ameaças que estão por vir. Inclusive, ele vai se referir aos falsos profetas, ele vai se referir àqueles que, falando em nome dele, podem conduzir a humanidade ao abismo. Percebam? Coisa muito interessante.
Então, ele vai fazer no sermão profético uma exortação à vigilância, à prudência. Por isso se justifica a parábola das 10 virgens, ele dividir as noivas, como nós vamos ver, em nécias e prudentes. 50-50. São 10 virgens, 5 eram nécias, 5 eram prudentes. Né? Nessa exortação à vigilância, ele vai sempre nos lembrar para que nós estejamos preparados. Para que nós não nos descuidemos em momento algum dessa preparação. Preparação para a vinda do Cristo. Mas o Cristo nunca foi, nós sabemos disso. De que vinda nós estamos falando? Quando o Espiritismo é trazido à Terra pelo Espírito de verdade para descerrar a verdade que estava oculta, aí isso fica mais claro, porque aquilo a que Jesus se referia era este momento que estamos vivendo, que é o momento da transição planetária, é o momento de implantar o reino dos céus, o reino de Deus, definitivamente no coração da humanidade, no coração dos homens. Não é um reino material que vai se erguer com seus castelos, com toda a suntuosidade de um reino, com súditos, com guardas, com palácios. Não, não é esse reino. O reino de Deus que está sendo preparado, neste momento, é aquele reino que nós construímos dentro de nós mesmos, que toda a humanidade terá de construir do ponto de vista coletivo, enquanto que os homens, espíritos encarnados, vão construindo do ponto de vista da sua individualidade. É claro, quando nós construímos esse reino de Deus dentro de nós, individualmente, ele vai sendo coletivamente construído. Isso é uma questão muito lógica. Todos nós somos capazes de compreender essa verdade. E Jesus, então, vai dizer da vinda do Filho do Homem, exortando-nos à vigilância para que estejamos preparados. Então, todo momento de sermão profético, ele vai chamar a essa atenção. Vigiai, pois, está aqui no capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando o Senhor vem, apenas para ficar claro, é aquele momento da divisão. Em outros pontos do Evangelho, o Cristo vai falar dessa divisão, de uns que passam à direita, de outros que passam à esquerda. Quer dizer, os espíritos elevados, aqueles que trouxeram a doutrina espírita à Terra, sob a direção espiritual do Espírito de verdade, eles vão chamar essa divisão, eles vão chamar de as partidas e chegadas coletivas que caracterizam o tempo da regeneração. Haverá partidas e chegadas coletivas, o que caracterizam essas partidas e essas chegadas caracterizam o momento da regeneração. Jesus já se referia a elas, dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mais tarde ele dirá, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. Então, são várias as citações nos evangelhos de Jesus, dando conta de que haverá uma hora da divisão, mas a ninguém é dado saber que hora é essa. E é claro que há uma explicação lógica para isso, porque se nós soubéssemos a hora, a gente vai ver isso na parábola, a gente poderia ficar dormindo e quando a hora estivesse se aproximando, nós despertaríamos e, opa, agora é hora de nós nos prepararmos, porque a hora está próxima. Mas Deus não quer isso dos seus filhos. Deus não quer esse tipo de comportamento, né? Eu vou esperar quando estiver mais
mais próximo para então eu me preparar. Não é isso que Deus quer. E em outro trecho do Evangelho, há também uma parábola em que isso fica muito claro, né? Daqueles que, sabe, como eu não sei a hora que isso vai acontecer, como eu não sei a hora que o meu Senhor vai chegar, então deixa eu descansar mais um pouco. Quando ele estiver próximo, né, então eu acordo, eu desperto e vou fazer aquilo que é o meu dever. Acontece que o Senhor chega no meio da noite. É outra advertência de Jesus. Jesus sempre diz que, como nós não sabemos quando isso vai acontecer, quando essa divisão vai acontecer, é preciso que nós estejamos muito preparados, porque se acontecer durante o dia, tudo bem, mas pode ser que aconteça durante a noite. E quando acontece durante a noite, há muita confusão. Quando acontece durante a noite, há muita confusão. Como não sabeis quando isso vai acontecer, que estejamos preparados durante o dia ou durante a noite, não importa. Vamos à parábola e aí, de fato, vamos compreender que a advertência do Cristo faz todo sentido. Então, o reino dos céus será semelhante. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, elas estavam ali, 10 virgens, estavam, talvez, a noiva acompanhada de outras amigas, como era da tradição da época, mas havia 10 dessas virgens que têm o sentido aqui de humanidade. Mas depois a gente vai ver isso mais adiante. Saíram ao encontro do esposo, o noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Se a gente tomar as 10 virgens como a humanidade, a gente vai ver que uma metade é prudente, a outra, Jesus usa essa divisão, 5-5, como se uma metade fosse prudente, a outra metade fosse nécia, fosse tola, fosse descuidada, fosse negligente, né? Então, amanhã eu faço, né? Depois eu vejo como é que isso vai acontecer, por hora deixa eu me divertir, por hora deixa eu ir para os meus prazeres. Em outras passagens, o Cristo vai falar disso, como no banquete nupcial, de novo ele vai usar a questão do casamento no banquete nupcial, né? Olha, foram vários convidados chamados ao banquete nupcial, uns foram para o campo, outros foram cuidar dos seus negócios, outros foram para os seus prazeres. Então, nesse momento que Jesus vai dizer muitos chamados e poucos escolhidos, assim também com a humanidade. Exatamente isso. Esses que são chamados ao banquete, eles representam a humanidade. E parte da humanidade vai cuidar dos seus interesses materiais, dos seus interesses pessoais, né? E a outra parte é que cuida dos interesses espirituais, é que cuida da grande obra de regeneração, da grande seara, faz parte da grande seara do mestre, aqueles chamados trabalhadores da última hora. Bem, então nós estamos aqui diante das 10 virgens. Eu estou lendo aqui, né, por isso às vezes eu baixo aqui a minha cabeça, para ler. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ora, se não levaram azeite consigo, elas eram descuidadas. Elas não levaram o azeite de reserva, elas eram descuidadas, né? Elas possuíam, evidentemente que elas possuíam qualidades, se a gente pensar na humanidade agora, qualidades, mas essas qualidades eram insuficientes para o que se avizinhava. No entanto, as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então, as prudentes, elas estavam mais atentas a isso. Portanto, levaram o azeite de reserva. Já possuíam as qualidades, mas estavam agora desenvolvendo outras virtudes. E tardando o esposo, porque, olha mais uma vez aqui a advertência, né? Como
elas não sabiam a que hora o esposo chegaria. O esposo aqui significa, né, exatamente a vinda do filho do homem, ou o momento da divisão, e nós precisamos ficar atentos para esse momento que já vivemos. Então, diz a parábola que, tardando o esposo, elas adormeceram. Elas adormeceram. Todas adormeceram. Não só as nécias, mas também as prudentes. Né? Lembrando que, né, mesmo as prudentes precisam desenvolver a vigilância. Mesmo as prudentes. Mesmo aquelas que carregavam reserva de azeite precisam. Ora, vamos lembrar o Cristo mais na frente, não, mais adiante, já no momento da sua prisão, pouco antes da sua prisão, pedindo a alguns dos seus discípulos mais fiéis que vigiassem enquanto ele orava. E o que acontece com os discípulos? Adormecem. Jesus os adverte. Mas será que nem por um instante vocês podem permanecer acordados enquanto eu oro? Porque Cristo sabia da aproximação dos soldados romanos que iam prendê-lo. Então, ele pede aos discípulos que mantenham-se vigilantes enquanto ele ora. E os discípulos, os mais próximos, inclusive, eles adormecem 1, 2, até 3 vezes. É exatamente aí que o Cristo vai celebrar aquela frase que aquela sentença, aquela máxima que nós trazemos até hoje nos nossos corações, mas que ainda não sabemos como desenvolver. É aquilo que ele vai dizer do orai e vigiai, ou vigiai e orai, como dizem alguns, né? Exatamente porque a gente não sabe a hora em que as coisas vão acontecer. E aí diz Jesus na parábola que à meia-noite ouviu-se um clamor. Quer dizer, um alarido, e aí vem o esposo sair ao encontro, quer dizer, uma gritaria dizendo às noivas. Olha, aqui vem à meia-noite, quer dizer, no meio da noite, né? Então, é importante ressaltar isso, né? O esposo tarda, elas dormem, né? E quando é que ele chega? No meio da noite, quando elas estão completamente adormecidas. E há aquele alarido, então, ali, aquele alarido na porta ali da casa onde as noivas estavam, né? E isso meia-noite. Então, elas se levantam e preparam as suas lâmpadas. E aí é que acontece o grande problema. As nécias dizem às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, porque o azeite já havia sido gasto e elas não tinham nenhuma reserva. Mas aí as prudentes responderam, dizendo, olha, mas e se faltar azeite para nós e para vocês, como é que nós ficamos? Antes, vai aos que vendem azeite e compra vocês o azeite que vocês precisam. Mas era meia-noite. Ainda assim, as nécias saíram à procura do azeite. No que elas saem, o esposo chega. E quando o esposo chega, então, né, é isso que vai acontecer. As que estavam preparadas seguem o esposo e vão com eles para as bodas, para a festa nupcial, fechando-se a porta. E depois chegam as outras, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade, eu vos digo que não vos conheço. De novo aqui, vigiai, pois é o arremate de Jesus nesta parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta é a parábola que está dentro do sermão profético. É mais uma advertência do Cristo falando a respeito
desta hora e de como nós devemos nos preparar para o momento decisivo, o momento das núpcias, o momento de celebrar a nossa união com o Cristo em definitivo. É isso de que fala a parábola, desse momento, dessa união, desse selo, dessa aliança nossa com Jesus, né? E o momento é, de fato, agora. Por quê? Porque estamos vivendo o momento da regeneração. E o momento da regeneração pode ser comparado com o reino dos céus dentro de nós, com o reino de Deus dentro de nós. É o momento da regeneração. Por quê? Porque o momento da regeneração é o momento em que o mal deixa de predominar na Terra, segundo os espíritos benfeitores da humanidade. O mal deixa de predominar na Terra. A predominância do mal sobre o bem é uma característica dos mundos de expiações e de provas, não é? Está perfeito isso. Todos nós sabemos, está lá de escala dos mundos, de progressão dos mundos. Está tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Os mundos de expiações e provas são caracterizados pela predominância do mal sobre o bem. Mas os mundos de regeneração são aqueles em que já há nos espíritos que o habitam o desejo do bem. E é exatamente essa aliança que nós fazemos com o Cristo, quando nós estamos desejosos do bem. O mal ainda existe? Sim, ainda existe, mas nós já estamos desejosos do bem. Isso é o que caracteriza. E aí, é por esta razão que Jesus vai apelar para nós, dizendo: vigiai. Não postergue a sua ação no bem, não retarde o seu aprimoramento intelecto-moral, não adie o momento da aliança comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tenham receio, o meu fardo é leve, o meu jugo, a minha lei é suave. Portanto, não receiem em estar ao meu lado. Não façam como o jovem rico, que se dispôs a me seguir, mas uma vez chamado ao testemunho, desertou. Não aderiu à causa, não quis fazer parte dessa seara de luz, de trabalho no bem, de trabalho em prol da regeneração da humanidade. Então, vejam que nós estamos aí como as virgens da parábola, né? 50-50 talvez, né? 70-30, 60-40, não sabemos qual a proporção daqueles de nós que somos prudentes e daqueles de nós que ainda estamos na condição de nécios, ou seja, de loucos, ou de invigilantes, ou de imprudentes, ou de negligentes, não importando. Vamos, então, pensar que, nesse caso, essa lamparina que deve ficar permanentemente acesa é a nossa vigilância. Por quê? Porque a lamparina indica a claridade que me mostra o caminho seguro que eu devo seguir. Então é a vigilância, né? Sem a lamparina, estando nós no meio da noite, que é exatamente quando o tempo chega, no meio da noite, sem a lamparina, nós vamos tatear nas sombras, nós não sabemos por onde caminhar. Desde quando Jesus é o caminho, nós precisamos da vigilância, da lamparina para seguir por esse caminho, fazer essa trajetória que vai nos levar ao reino dos céus, ao mundo de regeneração que começa dentro de nós. Nas noites escuras, falta-nos luz, falta luminosidade. E é exatamente aí que nós nos perdemos. Por isso, quando lemos lá no Evangelho, em o Evangelho segundo o Espiritismo, né,
Lá no prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ler que os Espíritos do Senhor, quando vêm do céu para trazer as verdades espíritas, vêm com o propósito de a primeira coisa que eles vão dizer, dissipar as trevas, trazer luz à humanidade, iluminar as consciências humanas, para que, de uma vez por todas, nós nos preparemos para o momento da regeneração e não nos descuidemos das nossas lamparinas, da nossa vigilância, porque não sabemos o momento exato em que isso vai acontecer. Quando nós examinamos o último capítulo da Gênesis, né? Os tempos são chegados, tem 2 ou 3 mensagens ali memoráveis, precisam realmente ser lidas, relidas, estudadas, reestudadas, né? Sinais dos tempos e a geração nova. Sinais dos tempos falando exatamente de tudo o que Jesus disse lá atrás, de um tempo em que haveria muitas guerras, rumores de guerra, num tempo em que haveria muitas desilusões, muitas decepções, muitas doenças, né? Muitas enfermidades, irmãos se lançariam contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais. Esse é o tempo. Mas os Espíritos vão nos esclarecer que nesse tempo, né, que digamos, marcado por todas essas convulsões, eles assim se referem a esse tempo, essas convulsões sociais, esses entrechoques, esses embates entre espíritos encarnados, mas também entre as duas populações, a população encarnada e a população desencarnada. E a população desencarnada, convenhamos, né, segundo os próprios ensinos dos espíritos, essa população nada mais é do que o conjunto de espíritos que há pouco habitavam a Terra e desencarnaram e agora estão na outra dimensão, mas logo vão retornar à Terra para a condição de encarnados nesse permanente intercâmbio. Então, o que a gente vai extrair dessa lição que está na Gênese, em Sinais dos Tempos? Se os tempos são, de fato, chegados, se por um lado há esse entrechoque, esses embates, todas essas convulsões, por outro lado, a gente já começa a observar uma série de reformas, dizem eles. E isso eles estão falando há mais de 1,5 séculos, há quase um século e há quase 2 séculos, digamos que seja isso, né? Estamos já nos aproximando disso. Então, os espíritos, quando eles trazem essas informações, eles dizem, mas também há uma série de reformas que já começam a se operar no planeta. E hoje a gente percebe claramente isso, né? Se, por um lado, a gente tem ainda uma divisão do ponto de vista ideológico, do ponto de vista filosófico, às vezes até do ponto de vista científico, dos saberes da religião de um lado, da ciência de outro, ainda há esse embate, um negando o outro, por assim dizer, né? Mas também há avanços significativos que nós precisamos estar atentos a eles, porque eles são a marca, eles são o sinal desses novos tempos de regeneração. E a gente já começa a perceber isso claramente, né? As instituições humanitárias, as instituições, e não são de agora, de 70 anos para cá, né? Desde que a Segunda Grande Guerra Mundial teve fim, a gente já começa a perceber esse movimento na humanidade, especialmente agora na chamada era contemporânea. A gente vai ver essas instituições protetoras dos animais, protetoras dos direitos humanos, protetoras dos direitos da mulher, né? Essas instituições emancipatórias, libertárias. A gente vai ver todo esse movimento político-social ocorrendo no nosso planeta. Sinal
da era de regeneração. É claro que as coisas não vêm assim prontas, elas não serão entregues a nós prontas e dizer, bom, agora vocês já estão no reino dos céus, no reino da regeneração, pode aproveitar. Não, nós seremos os construtores desse tempo de regeneração a partir das mudanças que nós fizermos intimamente, a partir das mudanças que nós fizermos do ponto de vista social, sinais dos tempos. E aí também vamos perceber no texto que vem a seguir, depois de sinais dos tempos, a geração nova, vamos perceber claramente que essa mudança, se por um lado ela depende muito de nós, por outro lado ela vai receber o contributo de espíritos que estão vindo de outros planetas para o planeta Terra. Então, é esse o momento, tanto que os espíritos dizem, se nós pudéssemos nos colocar acima do nosso planeta, num ponto que pudéssemos observar esse movimento frenético, a gente ia poder ver a constante, a permanente, a frenética, expressão usada por eles, frenética, né? O frenético movimento de chegada e de partida desses espíritos. É claro, muitos espíritos estão desencarnando, portanto, muitos homens estão morrendo, ao mesmo tempo que outros estão nascendo, então são espíritos que reencarnam na Terra, e esse movimento é frenético de chegadas e partidas, principalmente agora, né, porque os espíritos dizem que neste momento, desde mais de um século até os dias atuais, aliás, desde mais dois séculos, aliás, eu diria, nós já estamos há quase 300 anos, porque os espíritos, quando escreveram esse texto, eles vão dizer que nós já estávamos há um século desse movimento, né? Nós já estamos agora há mais de 160 anos de espiritismo, portanto, nós temos aí somados mais de 260, quase 270 anos, que, segundo os espíritos, neste texto a que eu me referi, a geração nova, esse movimento ele foi iniciado de uma forma mais, digamos, contundente, mais enfática. E nós estamos mergulhados nele, nós estamos em meio a esse movimento de regeneração, precisamos refletir se nós estamos com as noivas prudentes ou as nécias, se nós ainda estamos descuidados, se nós ainda estamos acomodados esperando a notícia de quando esse tempo virá, ou se nós já estamos cientes que o tempo já chegou, ele não virá, ele já chegou, e se nós estamos absolutamente preparados, ou pelo menos em fase de preparação, para que quando o tempo de fato chegue na sua integralidade, nós não sejamos apanhados de surpresa sem o nosso azeite espiritual. E aí não dá para sair ali, comprar e depois voltar. Porque quando nós sairmos e voltarmos, a casa estará fechada, de maneira que nós seremos obrigados a emigrar para mundos ainda inferiores, a fim de que lá nesses mundos o nosso contributo seja um pouco maior e um pouco melhor do que foi na Terra, já que nós perdemos a oportunidade de herdar a Terra regenerada, conforme prometeu o Cristo. Acontece que a promessa do Cristo não é uma promessa vã, não é uma promessa vazia, não é uma promessa que pretende dar essa herança a quem não a mereça. Para merecer a herança, é preciso, aí lembrando já da parábola, do sermão do monte, das bem-aventuranças, é preciso lembrar de todos aqueles requisitos aos quais o Cristo nos chamou a atenção já no início do seu ministério. Bem-aventurados os que
os aflitos, os humildes de coração, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Está tudo ali. Não falta nada. Esperando apenas que nós saibamos aprender a lição. Então, meus amigos, minhas amigas, essa é a mensagem que eu penso, né, segundo a nossa interpretação, seguindo aí, naturalmente, todas as contribuições que o Espiritismo trouxe para o esclarecimento do Evangelho e das parábolas do Cristo, né? Essa é a nossa interpretação. Evidentemente que há muitas outras interpretações a respeito da parábola das 10 virgens, todas elas aplicáveis, todas elas louváveis, né? Mas nós trouxemos aqui, melhor dizendo, a nossa contribuição, esperando que, de fato, ela possa ser recepcionada no coração e na mente de todos vocês. O meu afetuoso abraço e os votos de paz e saúde, rogando ao Mestre mais uma vez que nos envolva nas suas vibrações, ele que é o guia e o modelo da humanidade. Guia, aquele que aponta o caminho que nós devemos seguir, modelo, aquele que nos ensina a caminhar. Percebam, Jesus nem sempre está nos carregando nos braços, embora muitas vezes ele possa fazer isso, nos momentos de maior fraqueza, mas ele espera sempre de nós que nós tenhamos coragem bastante, determinação bastante, firmeza para colocar todo o nosso equipamento indispensável à nossa viagem e seguir a nossa trajetória, o nosso caminho rumo à regeneração. Um grande abraço, muita paz a todos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça a convicção e a coragem, hoje e sempre.